Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com o último vídeo desse ano, falando a respeito das mídias encontradas de 2025, segundo semestre, porque nós já temos o vídeo do primeiro semestre, o link estará na descrição, e lembrando que aqui é um resumo das mídias mais comentadas. É claro que tem aquela mídia que é muito importante para você, mas fique à vontade para comentar a respeito de sua mídia favorita que foi encontrada, caso ela não esteja nesse vídeo. E lá vamos nós! O Domingo Legal dos anos 90 era uma verdadeira terra sem lei. Acontecia de tudo e muita coisa pela audiência. E em 1997, um dos quadros marcou bastante essa época, que era o quadro Sentindo na Pele, onde o Gugu passava por situações com os seus clássicos disfarces, que uau, não é o Gugu, não é mesmo? Nem parece que é o Gugu Liberato. E a maioria das situações eram difíceis e mostravam um outro lado da realidade brasileira. Dentre esses episódios, uma das que mais marcaram foi a vez em que ele se disfarçou de um morador de rua, para mostrar a todos nós como era difícil essa realidade. Tudo o que nós tínhamos até então eram alguns trechos bem pequenos, mas parece que agora encontraram um trecho maior. E nesse aqui em questão, nós temos o Gugu segurando uma filha de uma moradora de rua que paga R$5 para ele cuidar da bebê. Segundo os fóruns brasileiros dedicados a mídias perdidas, essa gravação caseira desse trecho foi encontrada no Facebook, que tinha sido postado em uma página fã-clube do Gugu em 2014. Ou seja, estava esse tempo todo aqui e a gente nem percebeu, né? Ok que não é o programa completo, mas já é alguma coisa. Acredito eu que seja um caso de mídia arquivada pelo SBT que talvez algum dia a gente tenha acesso completo. Esse caso eu falarei de uma maneira bem resumida, porque nós já temos 2 vídeos falando a respeito desse assunto, e aqui eu me refiro ao piloto dos Backyardigans, também conhecido como Me and My Friends. Tudo que nós tínhamos antes era um trecho de 3 segundos, algumas fotos da produção e aquela conversinha de eu tenho o piloto completo, vocês não, mas o ponto é que no dia 27 de junho de 2025, alguém anonimamente postou o piloto completo. Algumas fontes dizem que isso aconteceu pelo 4chan e que depois o vídeo foi para várias outras plataformas como YouTube, Facebook, Google Drive. Porém, vocês sabem, a Paramount detém os direitos autorais do vídeo. Então, vários desses uploads caíram da internet, mas ainda assim dizem que é possível você encontrar. E eu acho que depois de toda a polêmica que deu, sempre terá alguém repostando na internet. Vocês devem se lembrar do desenho Animaniacs, mas o que poucos sabem é que eles teriam um jogo para o Game Boy Advance, jogo esse chamado Animaniacs Hollywood Hypnotics. Ele estava com lançamento previsto para 2003, porém foi cancelado. Na história do jogo, nós temos o Cérebro, que cria mais um de seus planos para dominar o mundo, usando sons hipnóticos espalhados pelo estúdio da Warner Bros. Isso faz com que as pessoas fiquem em transe, menos Yaku, Waku e Dot, que não são afetados, e tem a missão de encontrar as caixas de som para libertar as pessoas dessa hipnose. E a ideia parece muito boa, os gráficos também, levando em consideração a época, mas o que dizem é que a empresa que publicaria o jogo faliu, então só em 2025 ele foi encontrado em um cartucho antigo e disponibilizado para download. Mais um caso que eu comentei aqui há alguns anos atrás, sobre um dos filmes do Hokuto no Ken, que é uma série de mangás japonês, escrito por Yoshiyuki Okamura, também conhecido como Buronson, e ilustrado por Tetsuo Hara. Resumindo a história, ela se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde nós temos um guerreiro chamado Kenshiro, que é o sucessor de um estilo de arte marcial mortal conhecido como Hokuto Shinken, onde a pessoa tem a capacidade de tirar a vida da outra através do uso de pontos vitais secretos do corpo humano. Além do mangá, também foi adaptado em 2 animes, mas aqui o nosso foco é nesse filme aqui que muita gente falava que era o filme censurado, impossível de achar a versão dele sem censura. Sim, é verdade, ao menos que você morasse na Itália, pois lá o lançamento em VHS do filme foi sem censura alguma, e até hoje não existem explicações plausíveis para isso.
Embora alguns digam que ocorreu sim uma leve censura na versão italiana, mas toda essa história mudou no dia 13 de julho de 2025, quando um usuário do Twitter chamado Kineko Video postou um vídeo com várias sequências restauradas, remasterizadas do filme, sem censura, em sua forma original. E eles conseguiram essa versão original através de uma cópia do filme que estava na posse de um colecionador japonês. É explicado que as cenas mais explícitas estavam embutidas em um rolo de 35mm. No final, foi restaurado em alta qualidade e está disponível na internet. Chapolin Colorado marcou o vídeo anterior e ele está presente nesse vídeo também. E aqui começo falando a respeito de um quadro perdido do Chapolin Colorado de 71, da época dos Super Gênios da Mesa Quadrada. Muitas pessoas procuravam por essa sketch, que finalmente foi encontrada por um fã argentino. Vídeo esse que já está disponível na internet e legendado. Lembrando que essa transmissão foi feita no canal Magic da Argentina no ano 2000. Agarré a loco furioso aquí adentro y le acomodé una golpiza. No contaban con mi astucia. Esse caso aqui eu também já comentei em um dos vídeos aqui do canal, mas falarei de uma maneira resumida, pois agora nós temos um desfecho. Em outubro de 2011, um vídeo de um comercial japonês foi upado no YouTube. Era um comercial do Donto, um aquecedor vendido pela Quincho. Esse era para ser o foco principal do vídeo, mas não foi, porque em seguida tivemos aqueles famosos cortes de VHS que não são tão perfeitos às vezes. Então logo após o término do comercial, aparece um vídeo bem estranho de 2 segundos, de um rosto dividido em várias peças, em movimento, mas tudo de uma forma meio estranha. Isso chamou a atenção das pessoas que queriam saber de onde vinha aquele trecho, de onde vinha aquele clipe. Muitas pessoas na internet começaram uma busca por informações a respeito disso e chegaram na conclusão de que esse rosto todo fragmentado se tratava de uma foto do Pablo Picasso, tirada em 1957. Mas agora que vem o desfecho, porque no dia 7 de julho de 2025, um usuário do YouTube upou o vídeo completo dessa filmagem, desse clipe. E assim nós descobrimos que se trata de um comercial da exposição retrospectiva de impressão Picasso, que foi realizada no dia 6 de dezembro de 83 a 16 de janeiro de 84. Ou seja, nada demais, nada de absurdo, era apenas um comercial, mas que bom que esse caso foi solucionado, né? Bob Esponja 4D foi uma atração lançada em 2003. Eles usavam um simulador de movimento e efeitos especiais, e logo fez parte de vários parques, como o Flamingo Land Resort e em parques da Paramount. Na história do jogo, Bob Esponja ensina o público a fazer um hambúrguer de siri, porém ele perde um picles. Nesse cenário, começa uma corrida para encontrar o picles e terminar o hambúrguer. Get on! In the history of the Krusty Krab, we have never served an incomplete patty, and we're not gonna! Not on my watch! Não demorou muito para essa atração fazer bastante sucesso e também ficar famosa lá fora pelos memes que surgiram depois. Enquanto você esperava na fila do Bob Esponja 4D, eles passavam um vídeo em uma TV de tubo. Nesse vídeo, Bob Esponja também estava na fila e conversava com as pessoas que estavam lá, falando a respeito de personagens do desenho, cenas marcantes. Porém, depois que a atração foi fechada, esse vídeo nunca mais foi exibido em lugar nenhum. E durante muito tempo, tudo que nós tínhamos eram algumas cenas, alguns trechos desse vídeo na internet. Mas em julho de 2025, um usuário disse que tinha salvo o vídeo completo antes dele ser apagado do YouTube. E agora ele está disponível. Não na melhor das qualidades, eu diria, né? Mas está disponível para quem tem curiosidade para saber como é que era. Hey buddy, I'm growing roots here. Right you are, neighbor! Move on up! That's Plankton. He'll never stop trying to steal a Krabby Patty.
outra mídia encontrada que deu o que falar na internet foi simplesmente esse VHS aqui. Lembrando que por conta das diretrizes desse site, não posso dar muitos detalhes, mas vocês já sabem do que eu tô falando. E aqui eu não tô brincando não, porque a primeira vez que esse caso foi abordado com mais atenção na internet foi pelo vídeo do Lucas Nauta, que foi derrubado, mas que foi reupado. A princípio circulava a imagem da capa desse VHS pela internet, mas ninguém sabia exatamente aonde estava o conteúdo. Até que meses atrás ele foi encontrado e foi postado no Internet Archive. O conteúdo do VHS tem cerca de 1 hora e 30 minutos, onde Silas Malafaia aborda esses temas aqui. Agora vamos dar atenção a uma mídia que deu o que falar ultimamente, que é a respeito da parte 3 de Chapolin e os Piratas. Já aviso que não encontraram a terceira parte, para quem achou que tinham encontrado. O que encontraram foi o roteiro original do episódio, que foi divulgado e estava em exposição na CCXP. E lembrando, aqui eu me refiro à versão de 1975. Porém, conforme as pessoas foram lendo o roteiro, elas perceberam que é meio que idêntico ao de 82. Muitas pessoas também falaram a respeito da página 6 do roteiro. Muitos pensavam que estava perdida, e isso foi divulgado em várias redes sociais e sites, e tinham até teorias de que poderia ser algo relacionado com algum diálogo do Chapolin, mas na verdade é explicado que isso foi um erro do X-Pirito ao numerar as páginas. Esse erro de numeração, inclusive, já aconteceu em outros roteiros que ele criou. Não tem tatuado algum barquinho na barriga? Não. Mas que desperdício! A versão de 82 é idêntica? Eu diria que assim, é bem parecida, mas não 100% idêntica. Porque a versão de 82 nós temos alguns diálogos adicionais. Mas e aí, você acha que ainda teremos acesso à parte 3 do Chapolin e os Piratas de 75? Comente aqui. Falando de uma forma bem resumida, o projeto Fragmentos é um projeto do Globoplay que foi lançado em 2024, onde eles resgatam várias novelas antigas, trazendo trechos de novelas incompletas, restaurando capítulos. Eu não sou a melhor pessoa para abordar esse tema, mas esse vídeo aqui que está aparecendo na tela para vocês aborda bem melhor esse assunto. Aqui eu só tô falando de uma forma resumida quais foram as novelas que foram resgatadas nesse ano: Espelho Mágico, Memórias de Amor, Helena, A Sombra dos Laranjais, O Pulo do Gato, Bravo, Sinal de Alerta, Vejo a Lua no Céu, As Três Marias, O Feijão e o Sonho, Marina e Champanhe. E eu que já tinha terminado de gravar o áudio desse vídeo, quando de repente vem a novidade. O episódio perdido do Chaves é encontrado em uma fita VHS após 50 anos. E aqui nós estamos falando do episódio das goteiras na casa do Seu Madruga. Pois é, confesso que eu não conhecia essa versão. Eu conheço, claro, a versão da casa da Dona Florinda, aliás, é um dos meus episódios favoritos, mas essa aqui eu nem fazia ideia. Puede haber goteras. En la cubeta de Kiko. Segundo o Fórum Chaves, tudo que nós tínhamos até então era uma sinopse desse episódio, que foi exibido originalmente em 1973. E vocês sabem, quando descobrem um novo episódio de Chaves, existem vários uploads dele pela internet. E, inclusive aqui no YouTube eu encontrei várias. E essa mídia é uma gravação lá do final da década de 80, do canal Telemundo, que foi descoberta agora no dia 26 de dezembro de 2025. Eu tô achando que essa metade do ano foi a vez dos jogos. Parece que cada ano algo chama mais atenção, ou é Lost Wave, ou são animações, séries, pilotos, mas dessa vez aqui nessa metade, ao meu ver, estão sendo os jogos. Nós temos mais um caso de um jogo aqui, que é um jogo do Garfield, que era exclusivo do serviço pago da Sega Channel. Pra quem não sabe, existia um serviço da Sega que era pro Sega Genesis. Você podia baixar jogos, códigos e também algumas dicas para passar de fase. E esse joguinho do Garfield tinha apenas 3 fases, que na verdade foram cortadas de um outro jogo do Garfield que foi lançado pro Sega Genesis normal. Então eram 3 fases e tinha fase com tema viking e também havia uma fase que tinha um segmento de trem cortado da fase do jogo que foi lançado, que era a fase Casablanca. Mas vocês
sabem, com o tempo esse serviço foi descontinuado e você também não tinha mais acesso ao jogo, porque o que acontece? O Sega Genesis não mantinha os dados do jogo quando o console era desligado. Porém, uma versão dele foi descoberta em um painel da Video Game History Foundation e vários participantes podiam jogá-lo. Foi daí que saiu a gameplay que foi upada no YouTube, que mostrava exatamente as 3 fases que foram cortadas do jogo original. Porém, no dia 15 de dezembro de 2025, o jogo, junto com vários outros títulos da Sega Channel e também protótipos de jogos do Sega Genesis, foram recuperados. Tanto é que isso também aconteceu com o jogo dos Flintstones, que tinha uma versão exclusiva do Sega Channel e era um jogo baseado no filme. Tinha um jogo dos Flintstones que foi lançado em 94 para o Super Nintendo, tinha também a versão para Game Boy, porém o que poucos sabem é que tinha uma versão do Sega Genesis a partir do serviço da Sega Channel. Rabbids Invasion foi um jogo para Facebook desenvolvido pela Ubisoft Paris, lançado em 2012. Mas digamos que o jogo não ficou muito tempo na plataforma, sendo encerrado em 2013. Os motivos nunca foram divulgados, mas o que sabemos é que logo em seguida surgiu uma série animada dos Rabbids. No jogo você controlava os coelhinhos com o objetivo de invadir o mundo humano, além de coletar vários itens. Você podia jogá-lo sozinho ou até mesmo com 5 pessoas em uma partida, e depois que o jogo foi encerrado, você não conseguia mais acessá-lo, até que em 2025 foi disponibilizado online os arquivos do jogo, incluindo diferentes versões dele. Vocês sabiam que tinha um jogo da Tectoy que estava perdido? Miniaturas Velozes foi um jogo desenvolvido pela Tectoy que na verdade seria lançado no Super Mega Drive 3. Sim, aquele console que deu o que falar na época, né? No final, o jogo foi cancelado de última hora por causa de um bug, e parece que os anos passaram e você não encontrava mais nada a respeito dele. Até que finalmente, nesse ano, a ROM do jogo foi encontrada. O Alimento do Medo é um filme de terror mexicano de 1994. Foi dirigido por Juan López, sendo o último filme dele antes de falecer em 95. E esse filme é inspirado em uma lenda do país e se passa em um bairro pobre da cidade do México. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas resumindo um pouco a história, nós temos um grupo de pessoas ligadas a um circo e após uma briga, acontece um trágico acidente com uma criança. E a decisão que eles têm para poder acobertar esse caso do que aconteceu com a criança é o que dá o clima de terror pro filme. As filmagens dele terminaram em 94, porém o filme não foi finalizado nesse ano porque o diretor estava com Alzheimer. Durante um bom tempo o filme ficou como inacabado, até que ele foi exibido em 2006 pela primeira vez em um festival de cinema de terror, e depois disso era bem difícil você encontrar o filme outra vez para assistir. Eu acho que aqui no caso é mais uma mídia arquivada, né? Nesse ano, por volta de dezembro, surgiu a versão completa dele no YouTube. Vocês lembram da Loucademia de Polícia? Tinha o filme, tinha o desenho que eu assistia no Bom Dia e Companhia, gostava bastante. Vocês sabiam que era pra ter um jogo da Loucademia de Polícia pro Nintendinho? Ele seria baseado no desenho animado, que é de 88. Esse jogo foi desenvolvido pela Atari Games e seria publicado pela Tengen em 1990, mas isso nunca aconteceu. Acontece que foram feitas 2 versões diferentes do jogo. Cada versão foi desenvolvida por 2 programadores diferentes. Então, eles estavam bem diferentes, mas bem longe das expectativas que tinham pro jogo, ou seja, não gostaram muito do resultado, né? Na primeira tentativa, nós tínhamos um jogo com gráficos estáticos de personagens e fases bônus para coletar donuts. Já na segunda tentativa, era um jogo de plataforma bem parecido com a jogabilidade do Super Mario, mas é aí que tá, não gostaram nem da primeira versão nem da segunda versão, então foi tudo cancelado. Bem democrática essa decisão, né?
né? Em 2021, o Strong Museum publicou um vídeo no YouTube apresentando o jogo e no dia 17 de dezembro de 2025, a segunda tentativa do jogo foi recuperada. Esse material foi encontrado em arquivos antigos da Atari que foram guardados em uma biblioteca especializada em história dos jogos. Os arquivos estavam em partes técnicas do jogo e tinham datas de 1990, indicando que essa foi a última vez que alguém mexeu no jogo para fazer alguma edição ou alteração. Porém, no momento, somente pesquisadores autorizados podem acessar esses arquivos. Nós ainda não temos acesso. É uma mídia arquivada, foi encontrada, tá arquivada. Assim, a gente não pode ter acesso, né? Mas talvez um dia isso mude. J-Min foi um jogo de arcade lançado em 1985 também pela Atari. E ele era bem semelhante àquele brinquedo Simon, onde você tem que fazer a sequência correta das cores e sons. Aqui no caso nós temos dois músicos de rock que tocam uma música na tela e o jogador tem que reproduzir exatamente da mesma forma. E nós não temos muitas informações a respeito dele, quem criou, qual foi a data de lançamento, empresa responsável, mas em 2 de dezembro de 2025 foi publicado seu código-fonte na internet. Esse caso aqui também, vou comentar porque se eu não comentar, muita gente vai falar: ah, mas você se esqueceu, não gosto desse tema, não é o caso de mídia que eu gosto que seja encontrada, mas como foi, eu vou comentar aqui. Eu acho que todo mundo sabe a respeito daquele caso do Aqui e Agora, que a pessoa perdeu a vida de uma forma bem trágica e tudo foi televisionado, certo? Eu até já falei a respeito disso no meu iceberg de mídias perdidas do SBT. Agora o que acontece é que a mídia foi encontrada de uma gravação caseira. É claro que não colocarei aqui para não despertar gatilho nenhum e também porque vai contra as diretrizes do site. Não é o tipo de coisa que eu gosto de assistir também. Eu acho que hoje em dia nós jamais veríamos uma emissora exibir esse tipo de conteúdo ao vivo, que além de chocante, para mim é muito controverso você exibir esse tipo de coisa só pela audiência, pois se trata de uma vida e de uma moça que precisava de ajuda, não de câmeras apontando para o seu rosto esperando a tragédia acontecer. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, qual é o palpite de vocês para 2026? Que mídia vocês acham que será encontrada? Comentem aqui embaixo. Se tem alguma em específico que vocês gostaram bastante, mas eu não mencionei aqui, pode comentar também para completar mais ainda esse vídeo. E eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui comigo durante esse ano. Muita gente que veio dos anos anteriores, mas muitos inscritos novos que chegaram por aqui em 2025. Que vocês tenham um 2026 muito abençoado, cheio de realizações, com muita saúde, com muita paz. Nós nos vemos no ano que vem e tchau, tchau!